Lima, uma coisa que a gente ouve falar muito na mídia nacional, faz parte, todo mundo ouve falar disso, mas a gente não compreende direito. O que é inflação? Inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda, que é ocasionada por uma correção generalizada e ponderada de preços. Vamos trocar esses miúdos, né? A dona de casa, ela vai fazer suas compras no supermercado com R$100, ela compra uma cesta de consumo. Na semana seguinte, com esses R$100, ela já não compra aquela cesta. Ela já compra só 99%, 98%. Então já inflacionou aí alguns produtos da cesta já estão com os preços mais alterados e que provocam inflação. Então toda vida que na realidade você tem uma quantidade de produção 100 e você tem 100 em dinheiro, a inflação é zero, levando em consideração a procura. Mas no momento que você tem uma produção menor do que o consumo, os preços aumentam. Aí a inflação já começa a traçar um caminho que não é muito salutar para a sociedade. O contrário seria o seguinte: se você tem uma produção de 100 e você tem uma renda de 80, significa dizer que você tem menos dinheiro, a economia está mais enxuta. Com isso, os preços caem e derrubam a inflação. Esse seria como controlar a inflação. Exatamente. É o que aconteceu aí com o Brasil, que nós tínhamos uma inflação, né, grande. Certo. Só que o governo utiliza-se de instrumentos de política monetária para fazer isso. Tem o depósito compulsório, por exemplo, que é parte do depósito à vista dos bancos comerciais, que o governo tira uma parte disso, né, ou seja, ele enxuga. É o instrumento de política monetária que ele utiliza para controlar o volume de moeda em poder dos bancos comerciais. Mas ele também pode controlar esse volume de moeda em poder da população, restringindo o crédito. Também é uma forma, é um instrumento de política monetária que o governo utiliza. Então ele pisa no freio. Quando ele vê que a inflação vai subindo, ele utiliza de instrumentos. Ou restringe o crédito, ou aumenta o depósito compulsório. Quando ele vê que a economia parece estar em recessão, ele faz o contrário. Ele reduz o depósito compulsório, ou seja, tem mais dinheiro sobrando no mercado. Com mais dinheiro sobrando no mercado, as pessoas vão comprar mais. Comprando mais, tem mais consumo. Consumindo mais, tem produção. A produção gera emprego e renda e novamente fomenta a economia. Está se falando na mídia nacional de que houve uma redução de juros, né? E o que representa isso para o consumidor? A expansão do crédito. No momento em que a taxa de juros ela é reduzida, você tem uma expansão do crédito. O crédito em expansão provoca maior consumo. Se o governo ele acena hoje com essa possibilidade de investir na indústria, significa que você vai ter uma produção maior. Na outra ponta tem que ter o consumo. Então você tem que reduzir os juros para expandir o crédito, para aumentar o consumo. Então uma coisa compensa a outra. Qual é o cuidado que o consumidor que está nos assistindo tem que ter ao comprar no crediário? É verificar primeiro a sua receita, né? Não comprometer mais de 30% de crediário em relação à sua renda familiar mensal. Então ele não comprometendo, ele consegue pagar todas as suas contas em dia. Quando ele compromete, aí conclusão, ele tem que partir para a venda de ativos, se ele tiver, para liquidar os seus compromissos e partir para uma vida nova. O ativo que tu fala seria o quê? Uma casa? Não digo casa, mas veículos, moto, quer dizer, enxugar. Então, se ele tem condição de substituir uma moto pelo transporte público, então ele consegue enxugar a parte da sua economia, quer dizer, liquidar com seus compromissos e partir para uma vida nova. Com a sua vida nova, com o crédito em expansão, ele consegue novamente a moto. E aquele telespectador que conseguiu trabalhar, ganhar o seu dinheiro assalariadamente, mas conseguiu fazer uma reserva, qual é o melhor investimento hoje? Hoje, eu sempre digo assim, se você tiver um espírito empreendedor, então o investimento deve ser feito na produção, né? Outras pessoas investem no conhecimento, que é um grande negócio. E outros investem em atividades que você deve comprar hoje, vender amanhã, quer dizer, a atividade comercial. Então dá para trabalhar em diversas atividades, levando em consideração a vocação de cada pessoa. Então, se alguém tem capacidade
tem vocação para ser um eletricista e de repente ele investe aquilo que ele tem numa outra atividade, logicamente que não vai dar. Aí o próprio Sebrae tem essa pesquisa, a gente também tem, a cada 2 anos que uma empresa entra no mercado, ela está prestes, nesse mesmo período, a sucumbir. Então, no momento em que você agrega conhecimento nisso, aí você tem condição de superar as expectativas e partir, ultrapassar aqueles 2 anos e partir para uma atividade mais sólida, mais segura. A poupança, como é que está? Poupança. Primeiramente, o que é poupança? Né? A poupança é parte da renda que não foi gasta no decorrer do período. Você tem 100, gastou 80, 20 é poupança. A caderneta de poupança, que é um instrumento para captar essas poupanças. Então, a caderneta de poupança hoje ela paga 0,5% de juros ao mês. E mais a variação pela correção monetária. Então é um valor muito pequeno. Para quem tem dinheiro pouco, você pode depositar na caderneta de poupança. Mas geralmente quem tem dinheiro maior vai para investimento de risco, aplicar em ações, fundo de ações, moedas como dólar, euro e assim por diante. Não levando em consideração que o ouro está caindo muito, por exemplo, em janeiro nós tínhamos o euro a 2,51 e hoje está 2,23. Você acha que o momento é propício para se abrir empresas em Santarém? Sempre foi. Sempre foi. Agora, se abrir empresa, em que atividade? Principalmente naquelas atividades onde você não tenha tanto concorrente. No momento em que você tem concorrente, muito concorrente, você vai entrar de igual para igual com os outros. E se você não tem conhecimento, como os outros já estão no mercado há muito tempo, com mais conhecimento, você acaba quebrando. Fluxo de caixa. A gente acredita assim que só a empresa deve fazer, mas a pessoa física também deve. Também deve fazer seu fluxo de caixa, verificar todas as entradas e todas as saídas, que você tem de receita, que você tem de despesa, e fazer isso mês a mês, fazendo uma comparação. Esse mês eu gastei mais que o outro? Então sempre fazer aquela pergunta, por que eu gastei mais? Por que eu gastei menos? Então o fluxo de caixa para as pessoas físicas ou pessoas naturais também é muito interessante. A contabilidade pessoal. Lima, você é uma pessoa feliz? Sim, muito feliz. Por quê? Primeiro que eu acho que eu parti por um lado diferente de muita gente que começou comigo. Eu fui para o lado do conhecimento, para o lado da educação. Então eu adquiri conhecimento. E o conhecimento traz felicidade para qualquer pessoa. Qual o valor principal que você acha que um ser humano tem que ter? A dignidade, a lealdade, acima de tudo, com os seus semelhantes. E, acima de tudo, não olhar para si, olhar para os outros também. O que é sucesso para você, Lima? É o resultado do conhecimento. Quanto mais você agrega conhecimento, maior é o sucesso. Lima, muito obrigado por você ter aceitado vir aqui no nosso programa. Parabéns por você ser essa pessoa brilhante, de uma sabedoria realmente muito importante para nós, os santarenos. E em nome da Vivo, eu queria lhe entregar um brinde. A Vivo, que é líder de mercado no segmento de telefonia celular aqui na região. Eu agradeço a participação, a Vivo também, e a gente está aí no mercado para exatamente expandir aquilo que a gente tem de melhor, que é aquilo que a gente procura estudar mais, conhecer mais. Então, tudo aquilo que a gente estuda não é para a gente, é para os outros. E eu queria lhe dizer que você está aqui porque você é um sucesso. Eu agradeço.